Pessoal, voltamos novamente aí, tá? Por causa de barulhos e reações externas, né? A gente às vezes tem que parar um pouco, tá? Para ter um pouco de silêncio, porque tem que prestar bastante atenção. Então, voltando novamente na nossa leitura, nós vamos analisar essa figura 2 aqui, né? Que está ao lado aí de uma da outra, que a gente já comentou a respeito desse daqui. Nós vamos para esse segundo. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma voltagem, né? Aqui a gente tem a letra V, basicamente. Aqui nesse campo a gente tem, né, uma determinada voltagem, ou seja, um campo elétrico, basicamente, tá? Um campo elétrico. E aqui a gente tem a letra E. O que seria essa letra I? Isso aqui seria o módulo do campo elétrico, tá certo? É a representação dele. E esse módulo, nesse módulo de campo, campo elétrico, nesse módulo, a gente tem a definição da letra E, tá certo? Que é representada pela letra I, tem um valor 1, né? 1,0 vezes 10, né? Vezes 10 a menos 4, tá? De velocidade por metros, né? Velocidade por metros. Então aqui no caso a gente vai ter nessa mesma figura, né? Não sei se você vai poder observar, né? Nós temos aqui nossa partícula, né? Com polaridades negativas e polaridades positivas também. Nós temos aqui, como foi ilustrado no primeiro, a velocidade, o vetor da velocidade, que ela está indo de modo perpendicular, no sentido contrário, né, à intensidade desse campo elétrico que a gente formou no outro exercício lá. E aqui nós temos duas forças, né? Tá aqui a força elétrica, né, que no caso aqui seria representada por Fe, e a força do campo magnético, tá certo? Que são duas forças que estão aí agindo em cima dessa fita aqui, tá certo? E elas estão basicamente em lados contrários, né? Você observa que a seta está de um lado e a seta está do outro, tá? E aqui a gente tem a primeira unidade que eles deixaram conosco, né? Que se chama, né? A primeira situação dada, que eu vou estar escrevendo aqui, então que seria E, né? E, o que é o E? O E é um módulo, tá? Do campo magnético. Não, campo elétrico, tá? Desculpe, elétrico, tá certo? E ele tem um valor que eles já disseram, 1,0 vezes 10 a menos 4 velocidade por metro. Então tá aqui, ó. Tá aqui escrito, né, para estar acompanhando. Esse daqui já é um valor dado, né? E aí a gente vai virar a folha. Para mim não virar a folha, eu vou pegar uma outra aqui, tá, como rascunho, tá certo? Para continuar o tema, tá certo? Então foi só a leitura da pergunta, né? Você imagina só, né? Isso foi só a leitura da pergunta. Aí nós vamos para a pergunta propriamente dita, tá? A pergunta propriamente dita é o seguinte: na letra A, a fita tem uma largura L, tá? De 2 centímetros, tá certo? Aí ele fala qual é a diferença de potencial de medida pelo voltímetro V na figura 2, tá? Então nós vamos pegar aqui, tá? Aqui não seria, aqui basicamente aqui seria um multímetro, né? Um voltímetro que está aqui, olha só, em descrição de maneira errada, né? Aqui seria uma voltagem, mas tudo bem, né? Seria um voltímetro que está medindo essas tensões dessas cargas aqui, né? Então a diferença de potencial de medida, né? A diferença de potencial de medida, um dP, então a diferença de potencial, né? É também descrito também, né, por uma outra situação, né, dentro da voltagem, né, que seria representada pelo U, né, no caso que seria basicamente uma parte de medida, né, que no caso o U representa uma tensão elétrica, tá certo? Tensão elétrica. Nós não tivemos ainda a oportunidade de ver tensão elétrica, mas, tá?
tá aí para você ter uma noção de que significa a letra U com a diferença de potencial. Aqui eu me enganei, como falei para você, pensei que era uma voltagem qualquer, não, aqui é o, né, é voltímetro, no caso aqui que ele está representando pela letra V, né, que está vendo uma medida nesse campo aqui. Tá? Aqui basicamente a gente tem o que? Vamos voltar lá novamente, a gente tem o E, tá certo? Tem o E, tá certo? O E vale 1,0 vezes 10 a menos 4 velocidade por metro, tá? Que esse daqui foi um dado pelo problema. O outro dado pelo problema é a letra L, que no caso aqui é 2 centímetros, né, de largura. Então, onde que está essa largura? Então, se você vê aqui no desenho 1, nós temos uma largura da fita aqui, ó. Essa largura dessa fita aqui é 2 centímetros, tá certo? Que ele está sendo dado em cima do problema, tá? Aí ele quer saber o quê? Qual a diferença de potencial, tá? Qual a diferença de potencial de medida, qual a diferença de potencial de medida pelo voltímetro V nessa situação. Então aqui, basicamente, a gente tem uma conta atrelada, tem sempre uma fórmula, né? Tá certo? Atrelada à situação. E aqui, né, esquecemos de um tópico, né? Vezes 10 a menos 2, né? Que é outro. Aqui existe um pedacinho que não foi colocado na largura, tá certo? Então, se você for observar aqui, né, você tem nesse problema potências de 10. Então, você que não tem muito costume de mexer com potências de 10, que esse daqui é a parte matemática. Tá? A gente vai dar algumas dicas aqui dentro, né? Para você tentar lembrar, ver e também pesquisar sobre a situação, tá? Tá? Então, o que vai acontecer? Depois dessa finalização, dessa polarização toda, o que vai acontecer com o campo elétrico? Ele vai acabar se tornando um campo elétrico uniforme. Então, um campo elétrico uniforme. Então, após a polarização, tá certo? Ele vai se tornar um campo elétrico uniforme, tá certo? Então, só coloca aí essa informação que era muito importante também para a resolução do problema, te acompanhando aqui de forma diferente, mais perto e mais sossegado. Então, nós vamos calcular isso daqui, tá? Em cima de uma formulinha. Que formulinha é essa? Nós vamos pegar aqui o U, que seria o que a gente quer saber, né? Que seria o que eu acabei de falar para você, a distância de potencial é considerada U, né, e que é chamada tensão elétrica. Então aqui nós temos uma tensão elétrica onde a gente quer descobrir o resultado do problema, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a letra E. A letra E quem é? A letra E nada mais é que o módulo, tá certo? O módulo que nós vimos lá, vamos ver ali, módulo do campo elétrico, tá vendo? Módulo do campo elétrico, tá certo? Na letra E. Então aqui, vamos escrever lá bonitinho, módulo do campo elétrico, tá? Módulo do campo elétrico, tá? Vezes, tá certo? Vezes, ele vai sair, vezes o L, né? O L nada mais é do que? O que seria o L? O L seria o comprimento da fita, tá? Comprimento da fita, comprimento da fita, tá certo? Como escrevi aqui, ó. Então, a tensão, né, elétrica igual ao módulo do campo elétrico, tá certo? Que a gente já tem um valor aqui, tá certo? Vezes, né, a largura da fita, o comprimento da fita, né? Que coisa, né? É uma coisinha simples, mas como que o aluno vai imaginar isso se ele não tiver esses dados, se ele não souber calcular essa situação? Então vamos lá. Agora nós vamos para o cálculo. Vamos pegar aqui unidade, que seria a parte do U, que seria a tensão elétrica. Quanto que vai ser o nosso E? 1, né, vezes 10 elevado a menos 4, tá certo? Tá? Vezes, né, vou colocar a representação do vezes como uma bolinha também, tá?
a largura da fita. A largura da fita seria 2, tá? Tem 2,0, mas eu costumo colocar 2, tá? Vezes 10 a menos 2, tá certo? Tá, que como que a gente vai fazer essa multiplicação aqui, tá certo? Porque precisa também saber um pouco de potência de 10. Então vamos pegar aqui, esse aqui é o número inteiro, certo? Esse também é outro número inteiro. Como eu estou multiplicando todo mundo aqui, né? A única coisa que está representada de formas diferentes, tá? Então aqui, vezes e vezes, então vou multiplicar 1 vezes 2. Então temos o U quanto vale? O U, que é a tensão elétrica, vai valer 1 vezes 2, que é 2. Tá bom? Então é só multiplicar os dois inteiros. Agora eu vou pegar com outra cor aqui, tá certo? Para você visualizar melhor. Então, 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 2. Então você observa o quê? Que aqui as duas bases são iguais. O que você vai fazer? Colocar vezes, né, para separar. Vai pegar essa base igual, repetir. Aí o que você vai fazer? Eu tenho menos 4, eu vou fazer essa continha aqui fora, tá? Menos 4 com menos 2. Obviamente ele vai ser menos 6. Tá certo? Ele vai ser menos 6 no valor. Tá vendo? Então, o que acontece? Nós vamos pegar aqui e colocar aqui 10 elevado a menos 6 volts. Esse V aqui, que eu estou colocando aqui, cuidado com o meu U com V, é diferente. Aqui é volts, tá certo? Aqui é volts, é uma tensão elétrica. Está representada por V. Então, aqui nossa resposta aqui para a letra A ficou de que forma? 2 vezes 10 a menos 6, tá bom? Tá? Enfim, pessoal. É só esse pedaço, tá bom? Obrigado aí por ter assistido.